Bom, esse texto, gente, é um texto muito importante para essa disciplina e para nós mesmos, né? Para a gente entender o nosso funcionamento mesmo. E ele tem muito a ver com os mecanismos de defesa, que é o texto que a gente viu na aula anterior. O, eu acho que o Cláudio, a base desse texto é o entendimento dos mecanismos de defesa. Tá? Eu vou trazer algumas coisas para a gente ir fazendo um contraponto para vocês irem percebendo. De um modo geral, o neurótico ele faz uma distorção da realidade. E o Cláudio vem trazer aqui duas, vamos colocar assim, motivações dessa distorção. Que uma é a paixão, que ele está chamando de paixão, né, que é uma motivação emocional, e a outra é uma fixação, que é uma motivação racional da maneira como a gente entende a realidade. E que todas as duas têm uma relação muito estreita, muito profunda, com as vivências que a gente tem durante a infância. Aí, por que tem essa relação com a infância, né? Por causa dos trilhamentos de memória. Então, vocês veem que são os últimos dois textos, eles estão muito relacionados com esse aqui. Porque o que acontece? Como a gente, enquanto criança, como os nossos trilhamentos ainda eles não estão constituídos no aparelho psíquico, a, a gente vai passando pelas frustrações amorosas com os pais, e aí vai fazendo os registros no treinamento de memória e vai criando estratégias de não passar por aquilo de novo, de não sofrer de novo. Por isso que o Cláudio fala aqui que está relacionado com os pais. E aí a gente tem que entender uma coisa que é importante, porque é o seguinte, uma coisa é uma criança dependente dos pais que não se sente apoiada pelos pais. A sensação de abandono de uma criança dependente é de uma magnitude muito grande, vocês entendem isso? É de uma sensação de morte mesmo, né? Porque se sentir abandonado pelos pais, sendo que é dependente deles para sobreviver, é muito grande, né? Só que a gente, enquanto adulto, a gente não tem mais essa dependência, né? A gente já é independente. Só que, como os nossos trilhamentos de memória nos arremetem aquelas lembranças da infância, quando acontece um evento emocional na nossa frente, a gente interpreta esse evento com a cabeça da criança. E aí a gente acha que esse evento é gigantesco. E aí a gente aciona os mecanismos de defesa para poder se proteger do que está acontecendo. Só que tem um erro de interpretação nosso aí, porque as coisas não são grandes mais daquele jeito igual a gente era criança. A gente não é mais dependente. A gente não depende mais dos pais. Então, esses acontecimentos emocionais que tem hoje na nossa vida, eles não são mais da mesma magnitude que era antes. Só que o nosso trilhamento de memória, como recorre à lembrança do passado, dá uma interpretação para nós que as coisas são daqueles mesmos tamanhos de antes. E aí, essa é a base da nossa neurose. É a hora que a gente distorce o que está acontecendo com base na lembrança. E esse texto também, hoje, da neurose, ele é muito importante para a gente entender os egos. Porque o que acontece? Eu estou falando aqui, então, da neurose de um modo geral, né, que ela é uma estratégia de defesa, né, ela é um mecanismo de defesa, né, que ela utiliza dos mecanismos de defesa para poder estruturar uma resposta. E essa resposta, ela vai ser estruturada quando a gente é criança. Aí, quando a gente é criança, a gente aprende a responder de uma maneira automática ao que está acontecendo, a se proteger de uma maneira automática. E a gente, à medida que vai automatizando essas respostas, a gente vai consolidando o ego. Então, essas respostas que a gente vai consolidando, que vai automatizando, no final das contas, o conjunto das estratégias que a gente tem de defesa contra
as possibilidades das dores emocionais que estão na nossa frente, é o que a gente vai chamar de ego daqui a pouquinho, quando a gente começar a ver os egos. Então, os egos, eles são... o que o Cláudio fez é que ele fez um mapeamento de conjuntos de respostas estratégicas para lidar com as questões emocionais. Não sei se fica claro dessa maneira para vocês, tá? Então, o que é o ego no final das contas? É aquele conjunto de respostas neuróticas que a gente tem. É uma maneira de distorcer o que está acontecendo e a gente pega e faz uma resposta automática àquilo, tá? Na hora que chegar essa parte no texto, eu explico um pouquinho melhor, que vai, na hora que estiver falando da fixação e da paixão, vai dar para trazer um pouquinho melhor, tá? Bom, vamos pegando aqui o texto. Tá pequenininho ou tá dando para ver? Vou aumentar um pouquinho. Ainda tá pequeno para vocês? Ou tá bom? Tá bom assim. Então, sim? Beleza, vamos lá. Bom, o Cláudio ele começa falando então, né, que vou falar aqui da degradação da consciência, que é a teoria da neurose e que é chamada também de queda do paraíso. O que é essa degradação da consciência, então? E é algo que eu já vim falando muito com vocês, né? Essa degradação da consciência é quando a gente perde a consciência da realidade. E o neurótico, a caracterização do neurótico é isso, é a perda da consciência da realidade. Se vocês quiserem puxar o texto do Trilhamento de Memória, a consciência pura e plena seria que. Quando a gente transforma Q em QN, vocês percebem aí que tem uma distorção de Q, né, que foi o que eu falei. Essa distorção de Q é a degradação da consciência, representa a degradação da consciência. Tá? Então, essa degradação da consciência é quando a gente perde a consciência do que está acontecendo, e aí a gente constrói, a gente forja uma outra realidade na nossa frente, que é a diferença entre Q e QN. Eu venho falando dele a sociologia, né, que a gente não enxerga a realidade da maneira como ela é. E a gente não enxerga a realidade da maneira como ela é por causa da neurose. Ou seja, a gente não enxerga porque a gente tem mecanismos de defesa contra a dor. E aí, para não acessar a dor, porque a realidade em que tem muita dor. Por isso que ela é uma carga de energia que a gente não suporta. E aí passa pelo escudo protetor, que são os mecanismos de defesa, e a gente transforma em outra coisa, né? Em uma outra realidade minimamente suportável. Essa distorção de realidade é a distorção neurótica, que tem essa base da motivação da paixão e da fixação. Tá? Aí, uma coisa importante que o Cláudio traz logo no segundo parágrafo aqui, ó, é que ele fala assim, olha, quero ressaltar que a degradação da consciência é de tal magnitude que no final o indivíduo afetado não sabe a diferença, isto é, não sabe que houve algo como uma perda, uma limitação ou fracasso de desenvolver seu pleno potencial. A queda é tão grande que a percepção começa a ficar cega em relação à própria cegueira e limitada a ponto de acreditar que é livre. Ou seja, o que quer dizer cego em relação com a própria cegueira? Muitos de nós não percebem que é cego. A gente não percebe que não enxerga as coisas. Às vezes tem um elefante branco debaixo do tapete e a gente não vê. Então a gente não percebe a realidade, a gente não percebe que o que a gente vê da realidade é só um fragmento. Um fragmento que falta muito pedaço para a gente entender o todo da realidade. Então, aí a gente acredita que é livre, né? Quando as pessoas falam, não, eu sou uma pessoa feliz, não tem nada que acontece comigo, não tem nada de ruim, eu não sinto dor, eu não tenho dor, isso tudo é cegueira. Quando eu pergunto para vocês, né, como é que vocês estão? Aí vocês falam, bem, tranquilo. Isso é uma cegueira. Não vê o que está acontecendo, não vê as dores. E é isso que a neurose faz com a gente. Ela cria em nós uma falsa sensação de bem-estar. E a gente acha que está no pleno potencial. Só que a gente não está. A gente está no estado de degradação de consciência, onde a gente não tem consciência do que está acontecendo. Só que a maioria de nós não tem nem consciência disso. Acha que é
totalmente, que é onisciente, né, que é totalmente consciente, que entende tudo, que sabe o que o mundo, que entende as coisas. E é isso que o Cláudio está falando aqui. A cegueira é tão grande que a gente não percebe a nossa degradação. A gente não percebe que a gente está adormecido. Que aí ele, logo abaixo, ele coloca, né, a analogia da pessoa que está adormecida. A gente não percebe esse adormecimento. A gente não percebe que a maneira como a gente enxerga a realidade, ela é distorcida. Ela não é a realidade em si. Ela é uma realidade que a gente projeta na nossa frente através das interpretações, através do aparato simbólico, né, através do universo simbólico, para provar que somos plenos. Só que a gente não tem essa plenitude. Essa plenitude é um trabalho espiritual. E só depois de um longo trabalho espiritual muito profundo é que a gente vai começar a chegar perto dessa plenitude, mas vai demorar muito tempo para poder alcançar essa plenitude. Só que a gente não enxerga isso. Essa é a degradação da consciência. O termo fala, né, a degradação da consciência. A gente não tem consciência. Então a gente não tem consciência. E a consciência em si, a consciência pura e plena, é a consciência do mundo espiritual. E a gente só tem a consciência do mundo material. A gente não entende as lógicas do mundo espiritual. A gente entende as lógicas da matéria. E aí a gente acha que a lógica da matéria é a realidade por si só. E não é. Achar que a matéria é a realidade por si só é uma prova da degradação da consciência. É uma prova dessa distorção que a gente faz da realidade. Aí o Cláudio continuou falando aqui, né? Essa queda da consciência, ela é acompanhada por uma degradação da vida emocional, uma degradação da qualidade da nossa motivação. Nossa energia psicológica flui diretamente na condição saudável iluminada e na condição que chamamos de normal. Né? Então a gente tem a condição saudável iluminada e essa condição que a gente chama de normal. Tem essas duas coisas. Né? Só que a condição saudável iluminada é uma, a normal é outra. Aí a gente acha que na normal está na saudável iluminada. Mas não é. Para ser uma condição saudável e iluminada, a gente tem muito trabalho a ser feito. Só que o nosso organismo, ele tende a essa condição saudável e iluminada. Por que então que a gente não alcança essa condição? Porque a neurose não deixa. Porque a gente não tem a degradação, porque a gente tem a degradação da consciência, a gente não tem a tomada de consciência do jeito que ela deveria ser. Se a gente liberasse os medos e as dores e conseguisse minimizar o mecanismo neurótico, organicamente o nosso organismo ia para a condição saudável iluminada. Só que ao invés da gente seguir essa condição, que o nosso próprio organismo faria um movimento automático e natural, a gente troca essa condição pela condição material, pela nossa lógica material. E aí, na hora que a gente distorce o Q e transforma em QN, a gente entra no normal, na normalidade, e perde essa condição iluminada. E aí, esse é o processo que tem a degradação da consciência. Aí, uma prova disso, que eu acho que isso aqui é muito legal que o Cláudio coloca, é que o ser humano em pleno funcionamento, na plenitude, é motivado pela abundância. Enquanto em uma condição subótima, né, que é essa condição normal, a motivação possui a qualidade de deficiência. Então, a gente opera numa qualidade de deficiência, na falta, e não na abundância. É tanto que o capitalismo ajuda nesse entendimento. Talvez o capitalismo tenha sido produzido por esse entendimento. O capitalismo, ele coloca a maximização e otimização das coisas, que é justamente essa sensação de falta. E aí a gente tenta preencher essa sensação de falta. Então, essa é a qualidade de deficiência, que é uma qualidade que pode ser descrita como um desejo de preencher uma lacuna, em vez de um transbordamento a partir de uma satisfação básica. Então, a diferença é essa. Se a gente tivesse numa condição ótima, iluminada, a gente ia se transbordar com satisfações básicas. Mas a gente não consegue se satisfazer com coisas básicas. A gente está sempre nessa busca desse preenchimento, desse vazio dentro de nós, dessa lacuna dentro de nós. Então, a nossa motivação ela é sempre embasada nessa deficiência, nesse preenchimento.
Então, o nosso aparelho psíquico, ele está todo direcionado para preencher esse vazio. Então, essa realidade que a gente vai criando ao nosso redor, essa realidade neurótica, é uma realidade onde a gente enxerga a realidade de uma maneira que a gente está conseguindo preencher esse vazio, de alguma forma. Só que isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. E isso é uma fantasia e ilusão porque a forma de preenchimento desse vazio é de uma outra maneira. Ou, na verdade, talvez a gente teria que ter uma motivação da realidade aonde não tivesse essa necessidade de preenchimento do vazio, aonde tivesse o transbordamento. Então é muito importante a gente entender isso aqui, porque os egos, as características dos egos, elas estão direcionadas para esse preenchimento da lacuna, para essa deficiência motivacional. Ou seja, quando ele está falando, então, dessa deficiência da motivação, ele está falando de um aspecto emocional. Então, as nossas emoções, elas estão em torno, elas são acionadas principalmente quando começa a bater em nós, no nosso inconsciente, a sensação da falta, a sensação da lacuna, do vazio. E aí, as emoções vai fazer, então, a gente projetar e construir uma realidade de preenchimento. Aí, a gente fica, então, mapeando a falta. Ao invés de a gente mapear o que está cheio, o transbordamento, aonde tem o transbordamento, a gente fica mapeando onde é que tem a falta e tentando o tempo inteiro arrumar um mecanismo de projeção da realidade, de construir uma realidade na nossa frente, onde essa realidade vai estar sempre preenchendo a falta. Eu não sei se está claro para vocês, se vocês conseguem perceber isso na vida de vocês, mas isso é muito importante. É muito importante a gente entender que o ego está a serviço desse preenchimento. Porque isso tem um impacto muito profundo na maneira como a gente enxerga as coisas. Tá? E essa relação entre a abundância e a deficiência é o que o Cláudio vai chamar de condição superior e condição inferior. Essa condição superior é a condição espiritualizada, que é onde tem a abundância. Que aí a gente enxerga a realidade de uma outra maneira e começa a ver a abundância nas coisas. E essa condição inferior é a condição da matéria. É a hora que a gente enxerga a realidade da matéria, que está sempre na falta, que a gente está sempre em busca desse preenchimento. E aí, essa condição entre superior e inferior, ela não é apenas do amor abundante versus o desejo deficiente. Aí o Cláudio mostra uma outra perspectiva aqui, que ele vai falar o seguinte, que a gente tem uma inconsciência ativa, né, que essa inconsciência é a degradação da consciência, né, que é a teoria da neurose, que na terminologia budista, por exemplo, nas traduções espirituais, vai ser chamado de ignorância ou de cegueira. Tá? E aí, aqui nesse triângulo aqui, ó, a gente tem a inconsciência de um lado, e do outro lado tem a aversão e o anseio. E o Cláudio vai falar que esse aqui é o tripé da motivação de deficiência. Tá? Por quê? O primeiro deles, a inconsciência. A gente tem consciência da falta, do vazio. Né? Mesmo assim, algumas pessoas nem essa consciência possuem. Né? Acha que não existe. Alguns possuem. Agora, vira e mexe, a gente esbarra nos momentos da nossa vida que tem aquela sensação de vazio dentro. E geralmente, quando entra essa sensação de vazio, que a galera cai em depressão. Aí acha que a vida está ruim, que a vida está uma bosta, que não vale a pena, e por aí vai. Só que o nosso inconsciente, ele está o tempo inteiro mapeando essas lacunas, né? E fazendo essa associação de que essa falta de preenchimento traz muita dor e traz muito sofrimento. E aí a gente, automaticamente, o ego, né, a nossa neurose, que o Cláudio daqui a pouquinho vai chamar de caráter, vai fazendo as estratégias automáticas para a gente não pensar, não perceber esse vazio e fazer uma compensação.
Aí, partindo dessa inconsciência, então, que nessa inconsciência, vocês percebem que a gente também está inconsciente da abundância? Então, é uma inconsciência, é uma inconsciência do vazio e uma inconsciência da abundância. Só que como a gente é viciado em ver a falta e acobertar e tampar ela, né, e fugir da falta, então aqui tem uma inconsciência tanto da abundância quanto uma inconsciência da falta, tá? Só que a gente sente a falta, porque a gente está viciado e está mapeando essa falta o tempo inteiro. Quando a gente percebe a falta, aí a gente vai para duas estratégias básicas, que são as mesmas estratégias do mecanismo de defesa, que é ou aversão ou anseio. Então, por exemplo, se a gente começa a perceber uma falta de afeto, quando entra nessa falta, algumas pessoas acionam uma carência muito grande e entra num anseio muito grande de afeto, por exemplo, os egos 2 fazem muito isso, ou então a pessoa vai para uma aversão do afeto. Fala que não gosta, fala que não quer, fala que não precisa, e distancia do afeto. Vocês podem perceber que todos os mecanismos de defesa que o Fritz Perls trouxe, ou eles são mecanismos de aversão, onde a pessoa se afasta, ou são mecanismos de anseio, onde a pessoa gruda. Então, geralmente, a nossa neurose, diante das questões emocionais, das dificuldades emocionais que a gente vai atravessando, a nossa tendência é ou rechaçar, ou negar, ou ir com anseio, com sede, e querer muito. Então, a motivação de deficiência faz isso com a gente. Faz a gente ou ir para uma rejeição muito grande, ou ir para uma carência muito grande. Então, essa é a base dessa deficiência de motivação que a gente fala, né? Aí a gente coloca como motivação para não acessar esse vazio, para não acessar a dor, a negação, ou então a gente coloca como motivação a sede, o anseio. E aí, só que isso sempre acontece no contato com as pessoas. E essa é a base do mecanismo de defesa. Porque se não houvesse as pessoas, a gente não ia criar esse vazio. O que traz para nós, lá na infância, a consciência, a sensação desse vazio, é o contato com os pais. Por isso que o Freud vai chamar de fronteira de contato. E depois o Fritz Perls vai chamar de mecanismo de defesa. Então, é no contato com as pessoas que a gente vai acionando essas dores. Só que muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente em relacionamentos, as pessoas fazem alguma coisa e a gente acha que aquela pessoa está fazendo alguma coisa com a gente, mas na verdade não é. Aquela pessoa está fazendo a gente acionar alguma memória das experiências com os pais. Não tem absolutamente nada a ver com aquela pessoa. Aquela pessoa só lembra a gente de alguma coisa. Só que como isso tudo está na degradação da consciência, está no nosso inconsciente, a gente não acessa a memória que é nossa, projeta e fala que a culpa é do outro. É que o outro é que está fazendo aquilo comigo. Quando, na verdade, o outro não está fazendo nada. O outro está fazendo eu resgatar uma memória. O outro está fazendo eu resgatar uma memória que é minha. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Então, quem quiser perguntar, por favor, abre o microfone e pergunta, tá bom? Me fala aí, Sara. Professor, como assim não é a pessoa? A gente adora colocar a culpa no outro, né? E falar que o outro fez assim, falar que o outro fez assado. O outro pode até ter feito alguma coisa que a gente não gostou, mas foi a gente que não gostou. Deixa eu ver se eu lembro algum caso aqui. Eu estava conversando com um casal, e aí, em certo momento, a menina falou comigo assim, mas fulano falou que minha mãe é assim, assim, assada, que é um absurdo, que ele não pode fazer isso comigo, que isso é uma ofensa, que papapá, papapá, papapá. E aí, quebrou o pau com o cara. Só que ele não fez com ofensa. Ele não foi ofensivo na fala dele. Ela se sentiu ofendida. Por quê? Isso
resgatou alguma situação que ela teve com a mãe na infância e que essa característica que ele apontou trouxe uma dor para ela. Só que em vez dela assumir que é uma dor que está nela e que ele só lembrou ela dessa dor, ela foi e projetou isso nele e falou que ele foi desagradável com ela, foi desrespeitoso com ela e desrespeitoso com a mãe dela. Só que ele não foi. Entendeu um pouquinho, Sara? Entendi, professor. Claro, é que eu tô no ônibus, mas eu entendi tudo. Tá ficando mais claro? Sim, agora sim. A gente faz muito isso. A gente faz muito isso. Por exemplo, eu detesto ser enrolado. Detesto ser enrolado. Detesto que alguém marque um compromisso comigo e não aparece. Mas eu detesto. Eu fico com muita raiva. E aí, claro que tem um lado da falta de compromisso da pessoa. Ok. Mas assim, né, qual que é o grande problema disso? Né? A pessoa foi sem compromisso. Ok, eu arrumo outra pessoa. Outro dia o cara marcou comigo de fazer um serviço para mim lá na roça. Não apareceu, eu fiquei puto com o cara. Me dá vontade de ir lá brigar e falar na cabeça do cara, você não pode ser assim, papapá, papapá. O que me vem na hora é isso. Aí eu posso virar e falar assim, não, isso é culpa do cara, porque o babaca, que não tem compromisso, papapá, papapá. E aí eu falo que a culpa é toda do cara. Mas, porra, pode ter acontecido alguma coisa com o cara pode ter tido um problema, o cara pode ser enrolado. Não, isso vai me afetar em quê? Basta eu arrumar outra pessoa. Entende? Só que eu, quando era criança, eu lembro, até hoje, eu com 4, 5 anos de idade, meu pai me prometia que ia buscar lá em casa, meu pai era separado da minha mãe, e ele me prometia que ia buscar lá em casa de manhã, e marcava 8 horas da manhã. E eu ficava de 8 horas da manhã até 4 horas da tarde, sentado na porta da sala, olhando todos os carros que desciam pela rua, pensando que ia ser ele naquela hora. Aí vocês imaginam a dor de uma criança que está naquela expectativa do pai aparecer e o pai não aparece. Então, quando esse cara falha comigo, essa raiva que me dá não é raiva, é uma tristeza, é uma dor. E é uma dor do meu pai. Não tem nada a ver com o cara. Tem absolutamente nada a ver com o cara. Isso tudo faz parte da minha história. Faz parte dos meus trilhamentos de memória. Faz parte da minha neurose. Só que aí eu vou projetando e falando que a culpa é de outra pessoa. Entenderam? Ficou claro agora? Tô citei 2 exemplos, mas assim, a gente tem milhões de exemplos desses. Tá? A gente tem milhões de exemplos desses. Eu já tive situações no meu casamento onde eu comecei a cobrar coisas da minha esposa que depois eu fui ver, a cobrança eu estava cobrando da minha mãe e projetando na minha esposa coisas que eu tinha com minha mãe. Eu via minha esposa me cobrar coisas que ela tinha com meu pai, com o pai dela, e que não tinha nada a ver comigo. Então, nas relações, a gente faz isso o tempo inteiro nas relações. E é aí que é a degradação da consciência. A gente não tem consciência do que está acontecendo com a gente e a gente despeja no outro. Ellen, você levantou a mão aí? Sim, eu queria perguntar também, porque no caso de um relacionamento assim, que a pessoa foi traída, a outra pessoa foi lá, teve um caso, e o que isso poderia ter a ver com a história da pessoa que foi traída? Tipo, uma relação com os pais dela, um trauma com os pais dela. Olha, não dá para generalizar, eu não posso generalizar. Tá? Eu só poderia fazer uma afirmação mais concisa se eu estudasse o caso, conversasse com as pessoas para eu entender as motivações. Tá? Então eu não posso dar uma regra. Mas tem algumas coisas do tipo, por exemplo, vamos supor que a mãe da menina tenha passado por uma traição. E que aí a menina viu o tanto que a mãe sofreu. Aí
pode ser uma fidelidade à mãe, pelo processo da mãe. Ou pode ser uma fidelidade também com o próprio conceito da menina. Pode ser, por exemplo, o medo da perda da referência masculina. Mas aí, se o homem é um babaca, por que tem que ficar com medo de perder ele, né? Vai arrumar um homem bom. Só que aí, a menina pode estar acionando um medo, por exemplo, da perda do pai. Entendeu? Então, tem Faz várias sentido. possibilidades. Várias possibilidades. No caso do homem também, pode ser uma questão masculina, tá? É muito comum, meios masculinos, o homem que tem uma mulher só, ele não é homem. É um saco de batata. Isso é muito comum. Os meninos escutam muito isso na infância. Que é um outro lado do universo masculino que geralmente as mulheres não conhecem. Tá? E aí ele cresce com isso. Então, pode ser uma coisa assim, para eu provar para o meu pai que eu sou homem, eu preciso ter mais de uma mulher. Não sei, tem 1 milhão de possibilidades. Tá? Pode ser. O cara pode estar super apaixonado pela menina, e aí tá com tanto medo de perder ela, que é um medo da perda, de perder ela e sentir a mesma dor que sentiu quando teve a frustração amorosa com a mãe, e aí vai arrumar uma outra pessoa para, caso se perder a menina, a dor ser menor. Entendeu? Uhum. Várias possibilidades. Tem várias possibilidades, tá? Por isso que tem que estudar caso a caso para a gente ver o que está por detrás. Mas o que importa? Vocês podem perceber que, independente das justificativas, os acontecimentos, eles têm um embasamento muito grande nas coisas que aconteceram para trás. E todas elas estão relacionadas a uma busca de evitação da dor. Aí está uma das principais motivações de deficiência que o Cláudio está falando. Então, uma motivação importante do nosso inconsciente, do nosso ego, da nossa neurose, é evitar a dor. Isso é uma motivação de deficiência, a deficiência da dor. A gente tem a certeza de que a dor vai acontecer por causa dos trilhamentos de memória que a gente teve, e aí o nosso inconsciente, ele age automaticamente para evitar a dor. E aí a gente vai elaborando e arrumando uma série de estratégias para poder fazer essa evitação da dor. E aí, gente, o que o nosso organismo, o que a nossa mente é capaz de criar para que isso aconteça, é muito fértil, é 1 milhão de possibilidades. A gente é muito criativo para poder arrumar essas estratégias. Eu já contei para vocês o caso do edredom cor-de-rosa, é esse típico caso da menina que tinha certeza que o namorado estava traindo ela porque ele tinha um edredom cor-de-rosa em casa. E quando eu fui conversar com o cara me explicou que o edredom a mãe dele tinha dado para ele. Então, o que foi a motivação que levou essa menina a produzir a realidade da traição usando um edredom como argumento? Porque ela estava com um sentimento tão profundo pelo cara que estava chegando no mesmo nível de sentimento que ela tinha pelo pai. E aí ela começou a ficar com medo de passar pela dor de novo. Então ela começou a criar uma estratégia de tirar o cara de perto dela para diminuir aquele sentimento que ela estava tendo, para não ter que passar pela dor. E aí, qual que é o melhor argumento para tirar alguém de perto da gente? Traição. Eu já vi casais nessa mesma situação, aonde alguém pratica a traição para o outro ir embora. E para ele não chegar num ponto de sentimento muito forte, a ponto de sofrer o que sofreu na infância. Só que a gente não é mais criança. Né? A dor que a gente vai passar não é aquela dor de morte da criança. Só que, por causa daquela questão dos trilhamentos de memória que eu falei, na hora que começa a acontecer, a lembrança vira e fala assim, vai acontecer o pior, vai acontecer aquela dor que aconteceu uma vez. Vamos fazer alguma coisa para evitar. E aí o corpo começa a agir para evitar aquilo. E aí a motivação é essa, evitar. Não interessa o que vai acontecer. O mais importante é evitar.
Porque não tem dor maior do que aquela dor que eu passei antes. Então é melhor, aí o que o inconsciente pensa e a gente não percebe? É melhor terminar agora do que terminar depois, quando o meu sentimento estiver maior ainda. Estão entendendo? Só que para isso acontecer, olha o que a dor faz com a gente. A dor criou nessa menina do edredom uma certeza de que eles iam terminar. E aí ela ia passar pela dor. Essa é a motivação da deficiência. Não passou na cabeça dela que ela podia ter achado o companheiro da vida dela que ia ser um relacionamento saudável e feliz. Não passou pela cabeça dela isso. Ela tinha certeza que eles iam terminar mais para frente porque ia acontecer alguma coisa. Aí a gente é motivado por essa catástrofe. A gente projeta a catástrofe, e aí, que é essa catástrofe da dor da infância, e aí a gente começa a fazer um monte de coisa para não deixar passar por aquela dor de novo. E vai fazendo, vai produzindo essas realidades neuróticas. Tá indo? Tá Tá. entendendo? Demais, Sim. professor. Tô chocada. Hã? Eu tô em choque. Com você falando, tá passando 1 milhão de coisas na minha cabeça. Ah, que bom, é bom que vocês vão percebendo algumas coisas que a gente vai fazendo. Aí, olha só o que o Cláudio fala. A Professor, origem da neurose. Sim. eu queria só fazer uma pergunta, avaliando isso que o senhor falou. O que eu não consigo entender inteiramente é por que os mecanismos de defesa a gente teria que se livrar deles para poder sentir as emoções, sendo que se eu for ficar sentindo as emoções, aquilo vai me deixar chateado, entendeu? A resposta está na sua própria pergunta. É Os porque eu tenho que mecanismos, sentir a emoção, mas aquilo vai me magoar. ok, faz parte da vida. Mas isso pode ocasionar um problema maior, tipo depressão, não? Pode não. Vai ocasionar um problema. Você vai passar por um momento difícil, mas dá para atravessar. Se Mas e você. quem não consegue exercer um controle sobre isso? Por exemplo, essa questão da traição mesmo, dela ter um trauma de que o rapaz tinha um cobertor e por isso ele estava traindo ela. Se ela não conseguir compreender que isso não é a realidade mesmo, é a verdade, ela vai ficar nesse pensamento de desconfiança e isso vai gerar para ela um relacionamento péssimo. É isso que eu Sim. tenho na minha cabeça. Só que ela está distorcendo a realidade. Ela tem que ver qual que é a realidade. Ela está distorcendo a realidade pela motivação de deficiência. O relacionamento era bom, ela queria ver que era ruim, para se proteger da dor. Ela nem sabia se ia passar pela dor. Mas ela tinha tanta certeza que ia passar que produziu uma relação ruim e distorceu completamente a realidade, entende? Mas A quem gente vai garantir para ela, professor, que essa é a realidade, é a verdade? é um risco. A gente tem que correr o risco. É exatamente disso que eu estou falando. E a gente não corre o risco para não ficar chateado, igual você está falando, entende? Entendo. Essa chateação pode trazer uma dor muito profunda. Só que para não vivenciar essa dor muito profunda, a gente perde a vida. E Sim. quanto mais a gente está numa situação que está nos preenchendo de afeto, a gente tende a boicotar essa situação com medo da hora que ela acabar, a gente sofrer muito. Essa é a motivação de deficiência. A gente não vive aquela abundância do que está acontecendo. A gente já coloca a preocupação na catástrofe, do problema que vai acontecer, e aí começa a produzir a realidade para se proteger do que a gente nem sabe que vai acontecer. É um risco. Sim, pode acontecer da gente passar por uma dor muito grande. Mas todo sentimento, a felicidade e a tristeza, eles nunca são eternos. A gente nunca é feliz para Sim. sempre, a gente nunca é triste para sempre. A vida é feita de felicidade e tristeza. Felicidade e tristeza são as duas faces da mesma moeda. Tá? Se você quiser olhar para a felicidade, se você quiser ter a felicidade na mão, você tem que ter a tristeza junto, ela está atrás. E na hora que você estiver olhando para a tristeza, você lembra que a felicidade está ali atrás. Daqui a pouco a moeda vira.
A mesma coisa do amor com a dor. Só que eu, por exemplo, eu fui fazer esse ano, que eu fiz um trabalho para me permitir sentir o amor. Porque eu tinha medo da dor que estava por detrás. Eu preferia não sentir o amor para não correr o risco da dor. E isso é característico de um ego 7. Então, isso é muito comum. Só que o problema, Vitória, é que essa chateação, essa dor que a gente acha que vai ter, é uma dor de uma criança que se frustrou com aquela pessoa da qual ela era dependente. É um trauma muito grande. Entendeu? Entendi. Dependente é uma dor de morte. E agora? Você imagina uma criança que precisa de um pai para sobreviver e o pai não atende. O que vai passar na cabeça dessa criança? Né? É um desespero de morte, entende? Agora, Entendo. nós já somos adultos. Nós não vamos passar por essa morte. Só que a gente reage às coisas como se fosse um desespero de morte, como se fosse acabar o mundo, como se a gente fosse morrer. Então, a gente faz a coisa ficar muito maior do que ela é de verdade. Vai doer, claro, vai doer sim. Mas não vai ser a dor que a gente vai arder no mar do inferno pro resto da vida, não. E se a gente não correr o risco da dor, a gente não vai viver o amor. Entendeu? Se a gente não correr o risco da tristeza, a gente não vai viver a felicidade. Elas estão juntas. Entendeu? Entendi. Respondeu a sua pergunta? Respondeu, professor. Obrigada. Valeu pela pergunta. Aí, olha só o Cláudio, o que fala aqui. A origem da neurose é encontrada nos cuidados imperfeitos da parte da mãe e, de modo mais geral, nos problemas de criação. Depois ele fala que é do pai também, então, né, dos pais, né? E aí, o que é esses cuidados imperfeitos? É a falta de amor. É a falta de amor que vai ser manifesta na frustração de contato e de uma necessidade de relacionamento. Então, essa é a principal dor da criança. E na frustração do contato com uma criança, eu agora, por exemplo, para poder vir trabalhar, eu saí de casa de coração partido, com meu menino gritando, papai, 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 e eu tive que vir. Isso, eu estou frustrando o contato dele. E uma necessidade de relacionamento dele, por mais que eu tenha ficado um tempo de qualidade com ele hoje. Mas agora, nesse momento, eu tive que frustrar o contrato dele. Isso dói em mim e dói nele. E aí, para ele que é uma criança dependente, isso é muito grande. E aí vocês podem perceber, então, que o amor está no contato. E o que são os mecanismos de defesa? Né? Eles são criados a partir do contato. Então, o que a gente faz quando tem uma possibilidade de frustração do contato? Ou a gente vai lá e exige da pessoa contato, 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 ou a gente fala, eu também não quero contato com ninguém. Então, a pessoa que está insegura, por exemplo, num relacionamento, ela está insegura com relação ao contato. Aí, a culpa é do outro? Não. É porque ela está tendo um sentimento e está com medo de passar pelaquela frustração de novo da infância. Aí, o que a pessoa pega e faz? Ou ela se afasta da pessoa, fica distante e fria, ou então ela fica muito ciumenta e pegajosa e quer a pessoa 24 horas. Que é isso, né? Quando entra essa questão do contato, ou a gente vai para o apego, ou a gente vai para o distanciamento, que foi aquele triângulo que a gente viu um pouquinho atrás, que o Cláudio colocou, né? Da inconsciência, da aversão e do anseio. Né? Aversão, frieza, distanciamento, e anseio, grudar. Alguém levantou a mão aí? Não, tinha sido eu, mas aí eu fui analisar. Minha pergunta era filosófica, realmente. Tá. Então, a neurose nossa, a base dela é essa frustração do contato. É essa frustração da necessidade de relacionamento. Sim, Sara. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é só na infância ou é a vida inteira que a gente passa por esses traumas? Por exemplo, se acontecer uma situação com a gente
depois, igual já aconteceu uma situação comigo, eu era adolescente. Tipo assim, e aí eu sinto que isso me trava um pouco hoje em dia. Então, isso é só na infância ou, né, na adolescência também? Porque eu fiquei com essa dúvida, eu fiquei lembrando de umas coisas que aconteceram, sabe? Que eu sinto que me trava para algumas outras coisas agora, que eu já estou crescendo, assim, não que seja muito longe, né, adolescente, não estou velha assim, mas eu estava pensando nisso. Olha, tem que ver o que que é, tá? Não dá para dar uma resposta. Pode ser um trauma que foi formado, mas pode ser que esse evento te lembrou alguma coisa da infância. Foi uma repaginação do que você viveu lá atrás, entendeu? Uma representação simbólica do que você viveu lá atrás. Entendi. Sim, E aí eu penso que é isso, mas é outra coisa mais antiga que você fala. então, assim, na maioria dos casos, é mais algo lá de trás, dos treinamentos de memória, do que um trauma de agora. Mas claro que as coisas que a gente passa agora podem formar traumas, com certeza. Mas geralmente os traumas estão associados às lembranças lá de trás. Entendi. Agora que você falou, eu tô refletindo aqui. Vou descobrir depois de conta. Ó, só para vocês terem uma ideia, gente, como que a gente faz as coisas, né? Por exemplo, o set social, ele tem uma questão de querer salvar a mãe. Para mim está muito nítido assim. Eu sou um set social e para mim eu tenho marcações muito nítidas na memória de situações da minha infância de eu tentando salvar minha mãe. E depois eu fui fazer isso nos meus relacionamentos. E aí, só que, só que eu tentei salvar minha mãe muitas vezes para poder preencher a lacuna, né, do amor, a falta do amor. Então eu comecei a fazer uma troca. Se eu salvar o outro me dá amor. Só que isso não aconteceu, obviamente, com minha mãe, né? E aí eu fui para relacionamentos querendo salvar minha parceira para ela me dar amor. E aí a falta não está nela, sabe? Ela podia me dar inúmeras manifestações de amor, só que eu enxergo as coisas com a falta. E aí, por mais que ela me desse manifestação de amor, eu não conseguia ver, eu só enxergava a falta. E começava a cobrar cada vez mais, porque aquela falta me arremetia à falta da infância. Então, não era o amor da outra pessoa, não era a outra pessoa que era o amor falho. Era eu. Era eu que tinha uma neurose de salvar minha mãe, de fazer essa troca da salvação pelo amor. Então, essa base da nossa neurose é essa frustração do contato, é essa necessidade de relacionamento que são manifestações da falta de amor. E aí, para a gente não passar pela falta de amor, que doeu muito na infância, a gente se afasta. O caso dessa menina do cor-de-rosa. Quando ela estava chegando perto desse amor, num relacionamento, ela entrou num surto tão grande que ela começou a criar mecanismos de terminar. Aí é o que eu estou falando com vocês. Às vezes a pessoa vai tentando uma coisa, vai tentando outra, e não consegue terminar, aí ela trai, e só que ela trai de uma maneira para o outro ficar sabendo. E daí não é consciente, não, é inconsciente. Para ver se o outro faz o serviço para ela, porque ela não está conseguindo fazer terminar. Ela não está conseguindo terminar. Eu já fiz muito, só que aí no meu caso, era uma mistura de uma espécie de fidelidade com a minha mãe, para salvar ela, e essa fidelidade com a minha mãe, muitas vezes, me levou ao desejo, então, de ficar sozinha. Eu não podia ter companheira porque tinha que ficar na exclusividade de salvar minha mãe.
E aí, eu já tive relacionamentos que eu entrei um pouco nesse medo da falta e nessa emboleira assim, do medo de faltar e ao mesmo tempo ter que salvar minha mãe, nessa confusão, e aí isso me leva para um efeito de terminar. E aí eu não conseguia terminar, eu começava a implicar com a outra pessoa e a tornar a vida dela insuportável, para depois ela falar assim, nossa, essa pessoa é insuportável. Então a gente é muito criativo nos processos para poder preservar essa frustração, para não se frustrar, para não acessar essa falta de amor, tá? Bom, continuando aqui em relação à neurose, né? O Cláudio está falando aqui, ó, o verdadeiro homem também é visto como se estivesse, na tradição sufista, né? O verdadeiro homem também é visto como se estivesse de cabeça para baixo, de modo que ele parece um idiota para as pessoas comuns. As pessoas comuns estão dentro dessa lógica da matéria. E o que ele está chamando de verdadeiro homem é o homem espiritualizado. É o homem que está dentro da lógica espiritual. Dentro da lógica espiritual significa que é o homem que está mais próximo da verdade. E as pessoas comuns, elas estão dentro da neurose. Então, isso aqui é uma metáfora da neurose, né? A neurose, ela tem uma forma característica de enxergar as coisas, que é essa maneira como a gente enxerga a realidade, pela lógica da matéria, lógica de causa e efeito, maximização das coisas, por aí vai. E quando a pessoa pensa diferente disso, que é aquela história que a gente estava vendo na sociologia, a pessoa é idiota, a pessoa é marginalizada, né? E aí, o Reich falava que a sociedade vive de uma praga emocional, né? Que é uma praga que infecta toda a sociedade. Que praga emocional é essa? É o medo da falta do amor. Por isso que vocês já me ouviram falar, e, né, a gente está numa sociedade doente. E claro, vocês podem perceber, a gente tem vários sintomas de uma sociedade doente. Fome, assassinato, desigualdade, esse excesso de riqueza. E assim, eu acho que o que está acontecendo no Brasil com essa questão política e com essa discussão de vacina e com essa discussão política, a Amazônia queimando do jeito que está, isso para mim é grande prova de que a gente está doente, que o Brasil é mais doente do que o normal. E que doença é essa? É essa doença emocional, é esse medo da falta, essa distorção da realidade. Então, quanto essa praga emocional que o Reich fala, que o Cláudio fala, que algumas tradições espirituais falam, é essa distorção que a gente faz da realidade para não sentir emoção. Eu vou usar o que a Vitória disse, para não ficar chateado. Aí a gente distorce completamente a realidade e produz uma realidade que não vai deixar a gente chateado, porque a gente tem medo das emoções, tem medo do quanto elas vão doer. E é esse medo das emoções, do quanto elas vão doer, que faz a gente estruturar essa realidade maluca na nossa cabeça e criar a degradação da consciência. Isso é neurose. Neurose é essa distorção da realidade. O neurótico, ele não consegue perceber que ele distorce a realidade em nome de uma dor. E aí, o que acontece? A personalidade com a qual nos identificamos e a qual implicitamente nos referimos, dizendo eu, é um jeito de ser que adotamos como uma maneira de defender nossa vida e bem-estar através de um ajustamento. Então, o que acontece? À medida que a gente vai se frustrando nessas relações, no contato com o amor, né? Ou seja, à medida que a gente vai tendo contato com as pessoas, que vai tendo afeto, que vai tendo amor, e vai se frustrando, vai se machucando e vai doendo, a gente começa a produzir uma personalidade, a gente começa a produzir um caráter, que são os egos do Eneagrama. E aí, o que é essa personalidade? O que é esse caráter? São estratégias de resposta diante do contato. A gente começa a desenvolver um modo automático de se defender do contato com alguém não produzidor. Ou seja, a gente vai moldando estratégias e comportamentos que não são nós mesmos.
A gente vai criando um outro eu, um personagem. Que é um personagem para se defender diante do contato. E aí, o que acontece? Esse personagem, a gente vai consolidando, ele vai entrando no automático, porque é um personagem que, quando está em contato com as pessoas, esse personagem é como se ele não fosse sofrer diante do contato com as pessoas. Aí, por exemplo, o ego 3 começa a se colocar como uma pessoa de brilho, como uma pessoa de imagem, o 2 como uma pessoa especial, o 4 como uma pessoa diferente de todo mundo, o 5 se isola, e por aí vai. O que é importante vocês entenderem aqui, antes de entender essas características do ego, é que a gente vai fazendo um ajustamento no nosso comportamento em virtude do contato com o outro. Para que quando a gente tenha contato com o outro, a gente não sofra com a frustração do contato, a gente não sofra com a falta de amor. Então a gente vai fazendo uma série de ajustamentos no que somos, e aí a gente, quando vai se relacionar, quando vai ter contato com outra pessoa, a gente não consegue ser nós mesmos. Porque a gente aprendeu lá na infância, a criança é uma criança muito pura, muito verdadeira. E aí, ela vai sendo muito pura e verdadeira e vai se frustrando no contato com as pessoas, então ela vai desenvolvendo estratégias de fazer as pessoas gostarem dela, de fazer ela não se frustrar no contato. Por exemplo, uma coisa que é muito comum no brasileiro, não vou nem falar de ego. Eu estava com um casal de amigos da Alemanha essa semana, e aí a gente estava conversando sobre o jeitinho alemão, o jeitinho brasileiro, e eles estavam falando que eles são brasileiros e moram na Alemanha. Eles estavam falando que o que eles estranharam muito na Alemanha, no começo, é que o povo alemão é muito direto, e eles chegam a ser seco. E eles falam o que pensam. E no Brasil, não. No Brasil, inclusive, essa é a origem da nossa corrupção. Porque no Brasil a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, vai amaciando e só fala o que o outro quer escutar. E aí a gente falta com a verdade para agradar o outro. E isso é algo que a gente vai aprender na infância. Por quê? A gente, às vezes, é muito sincero com o pai ou com a mãe, o pai e a mãe não gostam e reprime a gente. E fala, não pode, não sei o que e tal, que coisa feia. Aí a gente aprende, então, que para não ter essa repressão, a gente tem que dar um jeitinho aqui, tem que dar um jeitinho ali. E aí a gente vai aprendendo a faltar com a verdade para ter contato com a outra pessoa. Porque se a gente for direto e reto com a outra pessoa, a gente vai ter que... corre o risco de perder a amizade, né? E aí perdeu a amizade, perdeu o contato, vem a falta do amor. Hoje, eu às vezes sofro um pouco disso, que eu sou meio direto e reto demais. E tem umas pessoas que ficam bravas comigo por causa disso. Eu estava conversando com uma amiga hoje, que ela me pediu uma opinião, eu fui direto e reto com ela, há uma boa chance de ela passar uma semana sem conversar comigo. Aí é pagar o preço. Mas aí eu estou sendo o que eu sou, sem ficar dando volta. Aí é um compromisso de ser o que eu sou. E é aí que está a autoestima de verdade. É quando a gente aceita o que a gente é e a gente não precisa se transformar em outra coisa. Esse personagem é o que a gente se transforma em outra coisa nesse personagem. Esse ajustamento desse eu que a gente faz, que cria o nosso caráter, a nossa personalidade, é um falso eu. E aí isso me causa uma insegurança muito grande, porque o meu inconsciente sabe lá dentro que as pessoas que estão perto de mim, elas estão porque eu sou algo que eu não sou. Que se eu começar a ser eu mesmo, as pessoas vão se afastar. E isso causa uma insegurança muito grande na gente. E não permite a gente ser quem a gente é. E na medida que a gente vai sendo quem a gente é e as pessoas não vão se afastando, a nossa autoestima aumenta. Aí a autoestima não tem nada a ver com beleza física, com status, com dinheiro, com bens, com posição social, nada disso. Muitos de nós tentam achar autoestima nessas coisas, mas a autoestima é ser quem é. Um compromisso com você mesmo. Isso é o amor próprio. O amor próprio não é gostar de mim, como eu sou bonito, como eu sou bem arrumado, como eu estou gostoso, como eu estou magro, como eu estou gordo. Não. É essa inteireza, é ser inteiro com você. É ser firme com você, é ser quem você é e se manifestar, se expor. E quanto mais você faz isso, melhor você fica com você mesmo, porque aí você começa a gostar do que você é. Igor. Ô, professor, com o meu processo terapêutico, eu também tenho começado muito a me libertar de algumas defesas.
E eu tenho passado por algumas experiências muito ruins sobre a questão de ser sincero com muitas coisas e algumas coisas davam muito errado. E aí eu fiquei pensando, dá para fazer alguma coisa pelas outras pessoas que não têm noção disso ou não dá para fazer nada, além de alertá-las? Deixa o outro cuidar dele, vai você fazer sua terapia e resolver você com você. Pode pá, pode pá. Valeu. A gente não faz nada com o outro. A gente só faz com a gente mesmo. Ficar olhando para o outro, querer mudar o outro, é para não olhar para a gente mesmo. Aí a gente fica só olhando o outro e não olha para nós. Então não tem que mudar o outro, a gente tem que mudar a gente mesmo. Gastar energia com a gente mesmo. Continuando. Diante daquilo de que precisa, a criança cresceu, a criança em crescimento precisou manipular. Então, aí vai desenvolvendo o nosso caráter, que é esse caráter de manipulação da realidade, de manipulação do outro, para o outro gostar de mim. E aí a gente. É aqui que o Cláudio vai falar, ele vai falar assim, ó, nesse estado de coisas, portanto, a vida não é guiada pelo instinto, e sim por meio da persistência de uma estratégia de adaptação anterior, que compete com o instinto, interfere com a sabedoria do organismo. Quando a gente é o que a gente é, ou quem a gente é a hora que a gente está com o instinto, agindo pelo instinto. E o instinto não é essa coisa animal, não. Tá? O instinto é outra coisa. E aí, o que acontece? O nosso instinto ele tem uma sabedoria impressionante. Para mim, a maior representação da sabedoria do instinto é quando os índios, eu já contei esse caso, né, eles são Kaxinawá, Kaxi é morcego, Nauá é povo. Eles são conhecidos como povo morcego porque eles andam à noite na floresta amazônica. Né? E a floresta amazônica não tem jeito de andar nem de dia direito, ainda mais à noite. Aí eu perguntei para eles, como é que vocês fazem isso? Aí eles viraram para mim e falaram assim, a natureza fala com nós onde é que nós temos que pisar. Isso é instinto. Instinto é essa vozinha que tem dentro, assim, que fala conosco o que nós temos que fazer. Então, vocês imaginam, o instinto deles permite que eles pisem no lugar exato, certinho. Nós também somos assim. Se a gente agir pelo instinto que está dentro de nós, e o instinto é a força superior, é o contato com a força superior, a gente vai dar os passos milimétricos. A gente vai andar no escuro. Só que essa adaptação anterior, né, essa adaptação que acontece desde a infância, compete com o instinto. Por quê? O instinto é uma sabedoria divina do organismo. Fala conosco o que a gente tem que fazer. Só que o nosso ego, o nosso aparelho psíquico, com as lembranças, fala outra coisa. Às vezes, deixa eu ver se eu consigo lembrar de alguma situação. Então, uma vez eu ia fazer uma trilha com os amigos. E aí, na hora de ir, começou a me dar um negócio ruim, assim, não vai, não quero ir, não quero ir. O instinto falou para não ir. Só que, o que meu ego fez? Aí um ego 7. Pô, você vai perder uma experiência massa, vai ficar aqui sem fazer nada. Tá vendo? O cálculo da perda. Motivação de deficiência. E aí você vai perder o melhor, você vai ficar aqui. Comecei com aquela parafernália mental. Aí, fui para a trilha, fomos assaltados na trilha. Então, o aparelho psíquico, ele interfere toda hora. Eu estou citando um exemplo mais grotesco, assim, para vocês entenderem, mas isso acontece com a gente a cada segundo, 24 horas. Tá? O instinto, às vezes, manda alguma coisa, mas o nosso ego começa a calcular essa motivação de deficiência
e começa a fazer esse processamento da frustração do contato, da falta do amor, o que eu preciso fazer, isso tudo no inconsciente, né? O que eu preciso fazer para ser amado, para a pessoa gostar de mim, para eu ter o contato, para sentir o amor, papapá, interfere na sabedoria do instinto. E aí a gente perde o instinto. Aí ele está falando, tá vendo? A persistência dessa estratégia de adaptação anterior, né, esse ego, esse caráter que a gente vai formando, pode ser compreendida na perspectiva do doloroso contexto no qual ela surgiu, na infância, e do tipo especial de aprendizado que a sustenta, que é um aprendizado sobre coação, caracterizado por uma fixidez ou rigidez especial do comportamento a que ele recorreu na situação inicial como uma reação de emergência. Então, o que acontece? Nessa situação de emergência na infância, quando a gente passa... O que é a situação de emergência? É a situação da dor, né? A gente vai e desenvolve uma reação que é a reação que minimiza o impacto da dor. E aí a gente fica fixo e rígido nessa reação. Todas as vezes que a gente interpreta que vai acontecer aquela dor de novo, a gente repete essa mesma reação. Essas são as reações do ego, que a gente vai ver o conjunto de reações lá com cada ego. Tá? E aí a gente fica viciado, a gente fica rígido e fixo nessa reação. A gente fica sempre repetindo essa reação, sempre fazendo de novo, sempre fazendo de novo. Aí a gente deixa de ser livre para aplicar o nosso instinto, para aplicar a nossa sabedoria, e a gente passa a ser controlado por esse piloto automático, que age sozinho. E é o que o Cláudio está falando aqui, ó, que coloca em operação uma certa reação instituída, sem que a totalidade da mente fosse consultada, ou a situação fosse criativamente considerada no presente. A gente só vê um fragmento, a gente só vê a parte da falta, a gente não vê o outro lado. E aí, automaticamente, a gente empreende reações, estratégias e comportamentos. É isso que o Cláudio vai chamar como sendo o caráter. Tá? E ele vai falar que são reações obsoletas. Por que são reações obsoletas? Porque são reações baseadas nas lembranças do passado, por isso os trilhamentos de memória. E essas reações obsoletas, elas estão aliadas à perda da capacidade de reagir criativamente no presente. Essa capacidade de reação criativa está no instinto. Tá? E isso que é o funcionamento psicopatológico. É quando a gente perde essa capacidade criativa do instinto e a gente fica repetindo sempre o mesmo comportamento. Os egos, o nosso caráter, o nosso personagem, que a gente vai construindo esse personagem ao longo do tempo, esse falso eu, é um conjunto de reações obsoletas, fixas. A gente é um personagem robótico, que está sempre repetindo a mesma coisa. Sempre repetindo a mesma coisa. Aí, o ego 3 precisa ser eficiente, e aí vai buscando a sensação de amor, por exemplo, na eficiência, e por aí vai. Então, ó, a palavra caráter deriva do grego charaxo, que significa gravar. Ela faz referência ao que é constante numa pessoa, porque foi gravado nela, e por conseguinte aos condicionamentos comportamentais, emocionais e cognitivos. Então, a gente vai sempre repetindo os condicionamentos comportamentais, emocionais e cognitivos. O que é isso? A gente vai repetindo as emoções com base na infância, a gente vai entendendo o que está acontecendo com base nesses trilhamentos, então vai repetindo as mesmas análises, e aí, diante das emoções e das mesmas análises, a gente repete o mesmo comportamento. E aí a gente vai fazendo isso para a vida fora, de uma maneira automática. Só que a gente não percebe que é a degradação da consciência, e a gente acha que é uma pessoa super criativa, super livre, super feliz. Quando, na verdade, a gente está preso nesse automatismo. Vou abrir o outro documento aqui. Aí o Cláudio continua aqui falando, ó, a essência fundamental do caráter que estarei formulando aqui possui uma natureza dupla. Trata-se de um aspecto motivacional em interação com uma tendência cognitiva.
É o que ele vai chamar de uma paixão associada a uma fixação. E que é uma interferência da paixão sobre o instinto, sob a prolongada influência da cognição desvirtuada. O que é isso? Bom, ele está falando, então, que essa base da nossa neurose, do nosso caráter, do nosso ego, da nossa personalidade, ela tem um aspecto motivacional, que é a paixão, e uma tendência cognitiva, que é a fixação. O que é isso? A motivação, ela está nesse aspecto emocional. E uma tendência cognitiva, que é a fixação, é uma interpretação específica, fixa, da realidade. Tá? O termo paixão, eu acho que ele usou essa palavra com uma perspicácia, e ele era um egocêntrico, preocupado com os termos. Vocês podem perceber que quando tem uma paixão com alguma coisa, a gente fica agarrado naquilo, não enxerga mais nada, né? É como se fosse um vício, é como se, quando aquele objeto da paixão está perto de nós, a gente não enxerga mais nada, só aquele objeto. E como está falando que é um aspecto motivacional, a paixão é um sentimento, é uma emoção. Então, esse aspecto motivacional é que a gente entra numa emoção específica e fica preso naquela emoção, como se estivesse apaixonado por aquilo. E aí, a partir disso, a gente cria uma interpretação da realidade fixa, rígida. A gente não entende o todo. A gente projeta uma realidade na nossa frente que é coerente com aquela paixão. Então a gente fica preso nas emoções e preso numa projeção da realidade específica. Ou seja, tudo que acontece ao nosso redor, a gente assimila com emoções específicas, e a cada emoção que aquilo desperta em nós, a gente projeta uma realidade fixa. Aí a gente não consegue perceber o todo das emoções que está ao redor, e a gente não consegue enxergar a realidade que está ao redor. A gente fica fixado naquilo. Por exemplo, essa situação do edredom. O cara era um bom parceiro, então tinha uma chance de ser um bom relacionamento, só que a menina não conseguia enxergar isso, porque a tendência cognitiva dela era a traição. A tendência cognitiva dela, a interpretação da realidade dela, é que alguma hora ia acontecer alguma coisa que ele ia embora. Então ela enxergava a realidade dessa maneira, como um futuro certo que ia perder aquela pessoa. E isso era motivado por uma emoção de dor. Então, ela não conseguia, por exemplo, acessar o afeto, acessar a emoção do amor. Ela não conseguia acessar, ficar com aquele sentimento bom e puro que ela sentia. Dentro de tudo aquilo, ela ficava apaixonada, ela ficava presa na dor. E aí, ela ficava fixa na realidade de que ia acabar. Ela não conseguia enxergar que poderia ser um bom relacionamento, com uma família feliz, com uma família amorosa, porque os pais iam ser amorosos. Ela estava fixada na perda. E nesse caso, numa perda que ia acontecer por causa de uma traição. Às vezes a pessoa pode fixar numa perda por um acidente, por exemplo, por uma fatalidade. Mas em ambos os casos, é essa associação de um sentimento muito forte com possibilidade de dor associada a uma perda. Né? Então, fixa na perda, na realidade da perda, e fica preso nessa emoção e rígida nessa emoção da dor. Não acessa o que está ao redor. É isso que o nosso ego faz com a gente. A gente está o tempo inteiro vivendo um fragmento
de emoção, e esse fragmento ele está sempre viciado na falta, né, na dor, e isso nos faz projetar uma realidade que é uma realidade fixa para nos proteger de vivenciar essa dor, para não deixar que a gente vivencie essa dor. Então, se ela construir uma realidade de que ele vai terminar e criar essa realidade do término, ela se protege de passar pela dor. Então, é isso que a gente faz o tempo inteiro com a gente. Vai sempre fazer esses ajustes e é isso. O que eu quero, os egos que eu vou trazer, é isso o tempo inteiro. E aí, o que o Cláudio traz com as características de cada ego, ele traz um mapeamento dessas estratégias. E vai mostrando como que cada ego tem essas estratégias para se proteger da dor. Como que as estratégias vai criando contato, para ir criando falsa sensação de amor, falsa sensação de contato, para criar uma falsa sensação de preenchimento, e por aí vai. Cada característica dos egos é uma maneira de subverter as frustrações amorosas que aconteceram na infância, nos relacionamentos, nos contatos. Outra coisa importante que o Cláudio fala, que a gente sai um pouquinho do assunto, é que ele reconhece 3 instintos e metas básicos por trás da multiplicidade da motivação humana, que é a sobrevivência, o prazer e o relacionamento. Isso aqui vai trazer os 3 subtipos dos egos, né? A sobrevivência é o conservacional, o prazer é o social e o relacionamento o sexual. E aí, quando ele fala dessa questão essa distorção da realidade, ele está falando então da mente superior e da mente inferior. A mente superior, que é a mente da meditação, ela enxerga uma maior parte do todo. E a mente inferior, ela está fixa numa maneira de enxergar que é uma maneira de evitação da dor. Então a gente precisa abrir a possibilidade de sentir essa dor. E tudo bem, eu entendo que na nossa fantasia imaginária, da nossa lembrança, é uma dor insuportável que a gente não vai conseguir atravessar, que a gente não vai sobreviver. Mas isso é porque é uma criança lembrando. Um adulto atravessa. Uma criança não. Mas um adulto atravessa. Então a gente precisa parar de agir com essa memória da criança e começar a agir com a postura de um adulto. Que postura é essa? Que a dor faz parte da vida e que eu preciso arriscar. E que vale a pena arriscar. Vale a pena eu me colocar em situações que eu corro o risco de doer, mas que eu vou ter a parte boa. E depois eu atravesso a dor. Entender que a vida não vai ser só coisas boas e também não vai ser só coisas ruins. A vida é cíclica. É uma roda gigante. Tem hora que a gente está por cima e tem outra hora que a gente está por baixo. Mas daqui a pouquinho está por cima de novo. E volta a estar embaixo. E por aí vai. Então a gente precisa ter mais essa postura de adulto na nossa vida. A gente precisa parar com essa postura infantil. Com essas interpretações infantis. Ok? E aí? Dúvidas? O que vocês acharam? Como é que tá? Ok, professor. Não escutei não, Sara. Seu microfone tá ruim. Eu já falei que tá ok. Continuei sem entender. Ela falou que tá ok. Tá ok? Uai, o meu microfone que tá ruim aqui? Professor, essa parte do texto, ele está só introduzindo para chegar na parte dos egos? Sim. Ele tá explicando porque os egos são conjuntos mecanismos neuróticos. Aí ele está explicando como funciona a neurose, para daí entender como que funciona o ego.
Entendi. Tranquilo, então, pessoal? Mais alguma dúvida? Ô, Uhum. professor, semana passada o senhor falou da nova estrutura com a questão dos egos. Eu não consegui prestar muito bem atenção. Como que é mesmo? Tá, vamos tirar a dúvida aqui primeiro e aí depois a gente fala dessas coisas, tá? Tá jóia, obrigado. Alguém tem alguma pergunta sobre o texto, sobre essa questão da neurose? Ficou mais claro? Reconhecer algumas coisas? Como é que tá aí? Algumas coisas? Você tá doido. Eu refleti a minha vida inteira na sua aula. Que bom. Que bom. Eu espero que tenha ficado claro como que a gente é um personagem para agradar o outro. Esse agradar o outro é uma coisa um pouco assim, não frustra o contrato comigo, não. Né? Não deixa eu sentir a falta do amor, não. Justamente por essa busca, dessa motivação de deficiência que a gente tem, de buscar essa falta que existe dentro de nós, e aí a gente tenta buscar no outro o tempo inteiro. Só que não está do lado de fora, né? Não está no outro, está dentro de mim. Eu preciso achar essa completude dentro de mim. Às vezes, quando fala isso, aí a pessoa fala assim, então, eu vou ser uma pessoa que vou me amar, vou só fazer as coisas para mim. Aí, vou na balada, vou não sei aonde, vou não sei o quê, vou não sei o que lá. E não é por aí. Né? Esse fazer as coisas para a gente é começar a ter uma intimidade com a gente. É começar a ter um contato com a gente. É começar, inclusive, a entender os próprios sentimentos. Porque às vezes a gente fala assim, então eu vou fazer algo para mim, vou ter um contato comigo. Aí vou para a balada, porque lá. Só que lá é um mecanismo de distração de contato com outras pessoas de novo. E o que a gente precisa é de uma relação mais íntima com a gente. A gente poder ser mais a gente. Poder errar. E a gente aceitar o nosso erro. Não é o outro que tem que aceitar o meu erro, não. É eu quem tem que aceitar. É eu que tenho que ter paciência comigo. Ele falou, eu agora sou uma pessoa com essa limitação. E à medida que a gente vai trabalhando, e vai melhorando, e vai evoluindo, aí a gente vai ficando bem com a gente mesmo. Só que para a gente poder ficar bem com a gente mesmo, nós temos que aceitar os nossos próprios erros. A gente tem que aceitar a nossa própria falha. Não é ficar nesse robozinho, achando que é perfeito, achando que é foda, achando que é gostoso, achando que é assim, achando que é... Não é isso. É a gente ir fazendo um trabalho de sinceridade com a gente mesmo. Aceitando o que somos, expondo o que somos. Eu sou assim, ponto final. Aceitando a nossa faceta ruim, e não é ter orgulho dela e querer manter ela, mas é integrar ela. É aceitar que ela faz parte, que ela é um pedaço de mim. Que hoje é o que eu dou conta de ser. E daqui a pouco, se eu melhorar ela, eu vou ficar muito bem comigo mesmo, porque eu trouxe a melhora para mim, não foi o outro. A gente usa o outro, a gente projeta muitas coisas no outro, né? E fala que o outro é que machucou a gente, ou que o outro é que vai ajudar a gente, ou que o outro que ama a gente, ou que é o amor do... Mas a gente tem que sair desse movimento externo. Inclusive, o nosso ego é um movimento externo para agradar o outro e querer essas coisas do outro, né? Mas é a gente que tem que começar a proporcionar isso para a gente. E aí, quando a gente vai proporcionando isso para a gente, aí a gente vai encontrar o outro no contato. E vai entender que o outro tem o limite dele. E que o outro não está aqui para me satisfazer. A oração da Gestalt fala assim, você é você, eu sou eu. Eu não estou aqui para atender às suas expectativas ou te satisfazer. E você não está aqui para atender às minhas expectativas ou me satisfazer. E se nós dois nos encontrarmos, eu cuidando de mim e você cuidando de você, que bom.
Se não nos encontrarmos, até o encontro. Mais ou menos assim. Ok? Vou abrir o chat aqui. Exatamente. O difícil da sociedade é porque, ao invés da gente falar que o problema é nosso, a gente fala que é o outro, né? E a gente não se reconhece. E olha, a maioria dos problemas que a gente acha que é do outro é nosso. Sim, Maurício. Ô, Alexandre, então, vamos lá. Se eu tenho que fazer essa mudança que você está falando, eu tenho que entender o que acontece à minha volta, quer dizer que o meu ego também eu tenho que mudar, não? O meu ego, se eu tenho, você estava falando comigo, não, falando com a gente esses dias que o meu ego é o número 2, por exemplo. Então eu posso me transformar no 6, no 7, no 5, com essa mudança, não? Não. O que você vai fazer é... O ego vai atuar de uma maneira menos automática. Você vai ter mais consciência. O processo é tomada de consciência. Você não vai transformar em outra coisa. Você vai tomar consciência e aí você não vai aniquilar completamente o ego. Você vai ver ele atuando e vai tomar consciência de que ele está atuando. Marcelo, não existe controle, né? Nós já conversamos sobre isso, né? Não tem controle. Não tem jeito. O ser humano adora controle, mas controla o quê, no final das contas? É tudo determinado pela força superior. O ser humano não tem controle de nada. Absolutamente nada. Se o ser humano tivesse controle de alguma coisa, não tinha acontecido pandemia. E agora o ser humano está aí tentando controlar o vírus. E aí o vírus vai uma variante nova. Você não controla Tá certo. absolutamente nada. Ok, obrigado, Alexandre. E está numa arrogância de controle sem tamanho, né? Achando que controla tudo. Agora, a Marcela me fez uma pergunta aqui, viu, Maurício? Mas o ego é isso, cara. Não, a gente não vai controlar o ego, a gente não vai ter jeito de... Não vai mudar o ego. A gente vai aprender a conviver com ele. Tem horas que, para resolver uma situação, joga no ego. E o ego vai lá e resolve. Bem mais fácil. O importante é a tomada de consciência. É fazer com consciência. Não existe evolução espiritual sem tomada de consciência. Não existe trabalho terapêutico sem tomada de consciência. A gente está aqui para tomada de consciência. Vamos fazer uma dinâmica rapidinho? Só para vocês verem uma coisa? Bora. Vou dar aí um minutinho para vocês escreverem 3 características suas. Boas ou ruins? Você escolhe. Beleza. Aí, vamos fazer o seguinte. Vou falar o que é para a gente fazer agora. Tá? Para organizar, abre o microfone e fala as 3 características. Tá? E aí, quando a outra pessoa estiver falando as 3 características, quem estiver escutando, anota uma sensação que teve sobre o que aquela pessoa é. Descreve aquela pessoa em uma palavra. Dá uma característica da pessoa que você teve a sensação a partir daquelas características que a pessoa escreveu. Vocês entenderam? Por exemplo, o Vitor colocou aqui, forte, assertivo e direto. Aí, quem leu isso, agora escreve aí uma característica sobre o Vitor, a partir dessas 3 palavras. Entenderam? Entenderam, pessoal? Calma aí, não coloca no chat, não. Vamos lá?
Então, quem quiser participar, abre o microfone e fala, fazendo favor. Pode começar, Luísa. Orgulhosa, perfeccionista e pirracenta. Beleza. Aí agora vocês vão escrever uma característica que vocês viram da Luísa. Vocês sentiram nessa fala dela, tá? Outra pessoa. Vamos ver se pelo menos umas 5 pessoas falam. Posso falar? Eu coloquei que eu sou muito dedicada, porém eu sou bem neurótica e sou cismada com as coisas. Eu sou cismada com tudo. Beleza. Mais uma pessoa. Organizada, ansiosa e dedicada. Primeiro foi organizada? Isso. Beleza. Aí vocês anotam uma característica que vocês viram no Luan. Mais uma pessoa, mais 2, né? Vai lá, Matheus. Ansioso, comunicativo e curioso. Beleza. Obrigado. A última? Mais um? Deixa eu ver se sou eu. Intensa, eufórica e dengosa. Como é que é? Repete aí, fazendo favor. Intensa, eufórica e dengosa. Beleza, obrigado. Alexia? Levantou a mão. Então pode escrever aí no chat. Sim. Professor, como acabou, vou ter que sair aqui, porque eu tô deixando Beleza. aula. Tchau. Falou. Então, Alexia, extrovertida, paciente e desorganizada. Ok. Anotaram as características? Aí, pega essas características que vocês anotaram aí, sobre o outro, e observa se vocês têm essa característica ou não. Nossa, que macumba é essa? Pensei a mesma coisa. O outro, gente, é sempre um espelho de nós mesmos. Ô, Vitor, não tem um pouco, não. Você pode olhar que você tem. O que Tá a bom. gente é do outro é mais nosso do que do outro. E a gente não vê. Isso explicita o que eu falei durante a aula. Mais da metade eu me identifiquei. Pois é. E pode, se as outras não identificou, pode procurar aí que vai achar. Tô boba. Ah, nem. É isso que nós somos. É isso que a neurose faz com a gente. Desfragmenta. Aí a gente projeta e fala que é do outro, quando na verdade é nosso. É o nosso olhar. É a forma como a gente enxerga. O outro é completamente diferente disso. O outro é o outro. Claro. Ai, professor. Só Deus, viu? Na causa, nossa. Pena que a gente não Professor, tá. queria fazer uma pergunta. Eu estava lendo sobre os textos, só que eu não estava conseguindo, eu acho que eu não estou conseguindo me identificar inteiramente, porque eu fico me sabotando, tipo, eu não quero ser tal coisa, então eu vou buscar em outro ego ser outra coisa que eu acho menos pior, sabe? Então eu queria ver se tem um teste para eu parar, fazer e depois eu continuar lendo. Você entende isso? Entendo. Vocês estão vendo aí, né? Se a gente tivesse presencial, vocês imaginam o que eu estava apontando com vocês, né? Misericórdia. Ô, Vitória, olha, se você for procurar na internet, você vai achar um monte de teste. Eu não recomendo nenhum deles.
Eu recomendo aceitar que dói menos. Aceita o que você é. Mas é isso que eu acho que eu fico tentando aceitar, mas quando eu vejo, eu já me sabotei já. Eu vou conversar com alguém bem próximo de mim, por exemplo, minha mãe. Aí minha mãe fala: mentira, você não é nada disso aí que você tá querendo ser. Pois é, a gente quer que o outro dê o veredito para nós, né? Então agora traz esse olhar para dentro de você, vê mais dentro de você e começa a se reconhecer. Se aceite, aceite o que você é. Sem que um teste te fale, sem que o Alexandre te fale, sem que o outro te fale. Entendi. Vou continuar lendo então, professor. Vou te dar uma dicasinha, né? Você precisa muito do outro, né? Da anuência do outro. Eu fico tentando, não de qualquer pessoa, é de pessoas que eu acho que me conhecem verdadeiramente. Por exemplo, que eu dei o exemplo da minha mãe. Eu acho que é uma pessoa que me conhece verdadeiramente. Pois é, então dá uma olhada até que ponto você precisa mesmo dessa aprovação do outro. Porque tem um ego que precisa muito da aprovação do outro. Esse é um ponto de partida. Entendi. Mas eu já me identifiquei muito com dois egos. Mas eu não sei se eles são opostos ainda. Vou continuar lendo para ver. Então, lê os dois com calma. Não precisa bater o martelo neles agora, não. Aí, a gente vai ter a aula para isso. Na aula, você tira suas dúvidas. Tá bom. E aí, te ajuda a identificar. Tá bom, obrigado, professor. Bom, certinho, pessoal? Já estouramos o tempo? Então tá. Mais uma vez, muito obrigado. Até quinta-feira. Fique com Deus. Boa noite para vocês. Boa noite. Ansiosa para a quinta, professor. E é sobre isso. Tchau. Obrigada pela aula aí. Valeu.